2 para o Flamengo, 0 para o Atlético. 2 gols do Michael. Craque Tim. O que rolou com o Atlético? O que não deu certo no jogo hoje? No primeiro tempo, o Atlético, para mim, fez uma boa partida. Então, tirando o lance do gol da equipe do Flamengo, praticamente a única oportunidade que o Flamengo teve no primeiro tempo foi naquele passe do Everton Ribeiro, onde o Cariús, para mim, errou o posicionamento, errou a marcação, deixou o Isla passar nas suas costas, e aí o Isla deu assistência pro Michael. Fora isso, o Atlético foi um time que se defendeu muito bem postado dentro de campo. E no segundo tempo, para mim, o técnico Eduardo Souza abriu o time muito cedo. A postura do Atlético estava boa, começou até bem o segundo tempo, procurou adiantar um pouco, voltou para o segundo tempo com a mesma formação no primeiro tempo, só que com uma variação um pouco mais adiantado, pressionando um pouco mais a saída de bola do Flamengo, e o time estava bem. Aí logo aos 16 minutos ele muda o esquema, coloca o Toró, tira o Baralhas, e aí o Atlético acaba dando mais espaço para a equipe do Flamengo. E uma equipe com a qualidade que tem o Flamengo, com jogadores rápidos como tem no seu ataque principalmente, o Michael numa noite inspirada, voltou a ser aquele Michael que se destacou aqui no Goiás, depois que o técnico Renato Gaúcho chegou. Aí o Flamengo dominou o jogo, foi criando várias oportunidades, fez o segundo gol, teve outras oportunidades e o Atlético acabou não conseguindo chegar. Foi chegar já no finalzinho com a ótima chance que teve o Zé Roberto. Fora isso, realmente o segundo tempo do Atlético deixou a desejar, porque o Flamengo dominou muito mais do que no primeiro tempo. José Carlos Lopes, o que deu errado para o Atlético hoje? O Pasqueto e Tim, o que deu de errado foi que o Atlético teve poucas oportunidades na partida. No primeiro tempo fez a opção de atacar pelo lado do Ramon e deu certo, conseguiu muitas oportunidades por ali. No segundo não conseguiu mais repetir essa jogada de forçar a barra, até porque o Janderson não estava bem. O Janderson não conseguiu fazer um grande segundo tempo. E aí o primeiro tempo, que foi de igual para igual, com exceção do gol do Flamengo, o gol sai já no finalzinho, né, aos 43 para os 44, quando o Michael faz o gol, numa jogada que o Tim já descreveu, que houve a falha do sistema de marcação do lado esquerdo, o Everton Ribeiro serviu o Isla, ele faz o cruzamento e o Michael livre, na cabeça da área, na marca do pênalti, fez o gol de 1-0. No segundo tempo, o Atlético não conseguiu repetir a marcação, nem forçar a barra do lado do Flamengo, por onde estava o garoto Ramon, que é bom, mas que tem as suas dificuldades na marcação. E o Flamengo conseguiu encaixar um toque de bola mais rápido, mais envolvente e conseguiu dominar literalmente o time do Atlético. Um jogo de muitas finalizações, o Flamengo finalizou 22 vezes contra 10 do Atlético. Então, o segundo tempo em que o Flamengo até demorou a chegar ao seu gol. Já poderia ter chegado mais cedo, porque o Gabigol chegou cara a cara com o goleiro e desistiu de finalizar. Será o que ele pensou? E depois veio numa grande jogada, o Flamengo toca várias vezes a bola, sem a intervenção do Atlético. O Atlético não conseguiu encaixar a marcação, interceptar a bola e numa tabela final do Gabigol com o Michael, o segundo gol. O Flamengo teve mais oportunidades para fazer 3, 4 e não fez. E depois o Atlético no finalzinho teve uma grande oportunidade para descontar e daria ainda uma oportunidade de disputar mais o jogo, mas o Zé Roberto finalizou para mim bem, méritos do goleiro Diego, que fez uma defesa realmente espetacular, o Diego Alves. Mas a vitória do Flamengo foi justa. O Flamengo foi melhor, principalmente no segundo tempo. Ô Lopes, eu continuo contigo. O Atlético tem uma pontuação de 37 pontos, que dá a ele o direito de flertar ali com o tal G9, que levaria para a Libertadores. Afinal, Cuiabá hoje é nono com 39. No entanto, a bola do Atlético jogada no jogo contra o Sport e hoje diante do Flamengo é para se preocupar, na realidade, mais com a fuga do rebaixamento do que propriamente com uma vaga em pré-Libertadores? Eu acho que o Atlético, Pasqueto, vai conseguir essa permanência sem sofrimento. Eu não vejo o Atlético passando susto para a sua permanência na Série A. Mas é preciso ter esses cuidados, sim. Esse momento da tabela foi um momento difícil. Você pega o Sport lutando para sair do rebaixamento, o Flamengo ainda sonhando com o título, né? Querendo atrapalhar essa caminhada do Atlético Mineiro, e o Palmeiras. Então é um pedaço da tabela muito difícil para o Atlético.
mas eu acho que a permanência vai vir sem sofrimento. Agora, Libertadores da América, o Atlético precisa dar uma arrancada muito boa para voltar a pensar nisso. Por enquanto é a permanência mesmo, e permanecendo na Série A, a gente sabe que a linha de permanência já dá no mínimo uma vaga na Copa Sul-Americana. Tim, futebol para pensar em vaga no G9 ali, ou para se preocupar mais em fazer 45 e escapar logo do rebaixamento? Pasqueto, eu sou muito pé no chão. Para mim, o primeiro objetivo tem que ser um objetivo atrás do outro. Busca um objetivo para depois correr atrás do outro. E o primeiro tem que ser a permanência. O Atlético hoje tem 37 pontos, está aí a 7 pontos da zona de rebaixamento, mas já abriu, tem esse jogo atrasado, perdeu, agora pode chegar numa situação complicada, porque já tem mais um adversário difícil pela frente, que é o Palmeiras. Então, primeiro, uma coisa de cada vez, buscar o primeiro objetivo, que é a permanência no Campeonato Brasileiro para o ano que vem, que é atingir os 45 pontos, e se atingir isso o mais rápido possível, aí sonhar com outras situações. Para mim, nesse momento, a gente ficar falando de pré-Libertadores, diante do que o time vem apresentando, porque o torcedor se animou, e aí tem que se animar mesmo o torcedor com aquelas 2 vitórias dentro do Osceola, diante do Atlético Mineiro e também do Grêmio. Mas o futebol apresentado diante do Sport, e hoje no segundo tempo principalmente, não deixa o torcedor animado. Então vamos com os pés no chão, buscar a primeira permanência. A permanência para a Copa Sul-Americana ela é muito próxima. Se atingir isso com a folga, aí sim depois sonhar com a pré-Libertadores. José Carlos Lopes e Craquitim estão aqui nas opiniões e analisando a derrota do Atlético por 2-0 para o Flamengo no Maracanã. Agora o Atlético pega o Palmeiras na semana que vem, Tim. É bucha igual hoje? Bucha, jogo difícil. Para mim, Pasqueto, hoje o resultado normal, é lógico que a gente esperava que o Atlético pudesse surpreender, e também diante do Palmeiras a mesma situação, vai pegar para mim aí talvez o segundo ou terceiro elenco mais qualificado desse Campeonato Brasileiro da Série A. É um jogo complicado fora de casa, se perder para mim o resultado totalmente normal, o que a gente espera é que o Atlético consiga surpreender. Hoje no primeiro tempo, para mim em certos momentos até surpreendeu, fez uma postura boa, estava bem distribuído em campo, teve chance nos contra-ataques e vai ter que repetir isso mais 90 minutos diante do Palmeiras. Se conseguir repetir como fez diante do Atlético Mineiro, aí a possibilidade de pontuar ela se torna normal, mas é um jogo complicado igual foi o de hoje. É um jogo com o mesmo nível de exigência, Lopes? Talvez até um pouquinho mais, né? O Palmeiras está um pouco mais inteiro do que o Flamengo nesse momento na competição. O Flamengo acusou o cansaço, a gente viu isso no primeiro tempo. Os jogadores estão realmente mostrando um cansaço muito grande. O Palmeiras está um pouco mais inteiro. A maratona do Palmeiras não foi tão grande quanto a do Flamengo. Então será um jogo muito difícil, muito complicado, porque o Palmeiras também quer manter-se nessa linha de frente aí e manter o time muito ativo, né, para não sofrer aquela queda de rendimento, já visando a final da Copa Libertadores da América contra o Flamengo. Então será um jogo muito difícil. O Atlético vai ter que, o Eduardo Souza, trabalhar muito bem o time e trabalhar a parte psicológica, né? Porque você vem de 2 derrotas, com uma provável terceira aí, o time pode baixar um pouco a cabeça. Então isso tem que ser trabalhado. A parte tática, a parte de escalação do time, mas também a parte psicológica para o Atlético chegar muito inteiro contra o Palmeiras. As opiniões para Flamengo 2, Atlético 0 no Maracanã.